O convite para redefinir sua compreensão da vida. Há momentos em que sentimos que a vida que conhecemos não é toda a vida que existe. Instantes em que pressentimos que há algo maior por trás dos dias comuns. Um tecido invisível costurando significados que ainda não vemos. Este vídeo é um convite para percorrer 8 conceitos filosóficos capazes de redefinir sua compreensão da vida. Se inscreva no canal e curta este conteúdo para que você receba mais reflexões como estas e possa também compartilhá-las com quem precisa despertar para novas formas de ver o mundo. Cada conceito aqui não é apenas uma ideia, é uma janela aberta. Ao olhá-los, você pode enxergar o que estava oculto, no fluxo do tempo, na natureza do pensamento, nas escolhas silenciosas que moldam seu destino. Essa jornada não será uma aula teórica, será um mergulho interior que une filosofia, ciência e a experiência humana mais íntima. Esses conceitos surgiram em diferentes épocas e culturas, mas todos compartilham algo essencial. Eles questionam certezas, e quando nossas certezas são tocadas, algo dentro de nós se move. Perceber que aquilo que tomávamos como absoluto pode ser relativo é o primeiro passo para a liberdade interior. Um tipo de liberdade que transforma como sentimos, agimos e amamos. Ao longo desta jornada, você será convidado a refletir. E se a vida for mais do que aparenta? E se a realidade estiver profundamente entrelaçada à forma como a percebemos? E se o sentido que buscamos já habitar silenciosamente cada instante? Não busque respostas imediatas. Permita que cada pergunta plante uma semente em seu silêncio. Enquanto o mundo lá fora segue em pressa, aqui o tempo se dilata. Vamos caminhar devagar, permitindo que cada conceito seja sentido e não apenas compreendido. Filosofia não é apenas raciocínio, é a arte de viver. E quando nos abrimos para ela, cada momento cotidiano se torna oportunidade de transformação. Ao final desta jornada, você pode descobrir que a vida não precisa ser reinventada para ser nova. Basta olhar para ela com outros olhos. Olhos que reconhecem profundidade onde antes viam rotina, beleza onde antes viam distração. É esse olhar que vamos cultivar juntos, conceito após conceito, até que o mundo revele sua face mais íntima. O mapa dos 8 conceitos filosóficos. Antes de mergulharmos fundo, precisamos ver o caminho que vamos percorrer. São 8 conceitos filosóficos que, quando sentidos e integrados, podem mudar a maneira como você compreende sua vida e o mundo à sua volta. Cada um é uma chave. Não para abrir portas externas, mas para revelar quartos internos que talvez você ainda não tenha visitado. O primeiro conceito é a realidade como reflexo da mente. A ideia de que o que vemos lá fora é moldado pelo que carregamos dentro. O segundo é o tempo como construção humana, que questiona a linearidade que damos aos dias e convida a redescobrir o agora. O terceiro nos leva à dualidade entre corpo e consciência, explorando onde termina a matéria e começa o mistério. O quarto conceito fala da interconexão universal, a teia invisível que une tudo o que existe, do átomo às galáxias. O quinto mergulha no paradoxo do saber e do não saber, onde o reconhecimento da própria ignorância se torna o início da verdadeira sabedoria. O sexto é liberdade e responsabilidade, que nos lembra que escolher é criar.
e que cada decisão é um ato de autoria. O sétimo conceito revela a impermanência e o valor do presente, a consciência de que tudo muda e de que justamente por isso cada instante é sagrado. Por fim, o oitavo nos conduz à unidade entre pensar, sentir e viver. A integração que transforma a filosofia de conceito em presença, de teoria em vida. Esses conceitos não estão separados, são fios de uma mesma tapeçaria. Ao explorá-los, você pode notar como se entrelaçam e como juntos revelam algo maior, uma nova maneira de caminhar pelo mundo. Cada um será uma etapa, um portal que expande sua percepção e pouco a pouco transforma sua relação com tudo o que é. Agora que conhecemos o mapa, podemos iniciar a travessia. O primeiro portal nos levará a questionar algo profundo. Até que ponto o que chamamos de realidade é real? E se o mundo que vemos for apenas um espelho daquilo que habita em nós? É por essa reflexão que começaremos a nossa jornada. A realidade como reflexo da mente. Já reparou como, em dias em que você acorda em paz, até o trânsito parece menos caótico? E como, em dias de raiva, até um olhar neutro pode parecer uma provocação? Essa percepção simples revela algo profundo. O mundo que vemos lá fora não é apenas o mundo, é também o espelho do que carregamos por dentro. A mente colore a realidade. E essas cores mudam de acordo com o que sentimos e pensamos. A filosofia do idealismo, defendida por pensadores como Berkeley, sugere que tudo o que existe para nós é, em última análise, experiência mental. Hoje, a neurociência confirma que não vemos a realidade bruta, mas uma interpretação do cérebro baseada em memórias, emoções e expectativas. O que chamamos de realidade é, em parte, construção interna. No cotidiano, isso significa que duas pessoas podem passar pela mesma situação e vivê-la de maneiras completamente diferentes. Um elogio pode curar ou incomodar, dependendo da história que contamos a nós mesmos. Um silêncio pode ser paz ou pode ser rejeição. Perceber isso é libertador. Se a mente molda o mundo, podemos aprender a moldar a mente. Quantas vezes acreditamos que a vida precisa mudar para que possamos mudar? E se for o contrário? E se o que precisa mudar é o olhar, e o mundo seguirá essa mudança? Pequenos gestos internos, como cultivar gratidão ou observar pensamentos sem se apegar, alteram radicalmente a forma como interpretamos o mesmo cenário. O mundo lá fora é o mesmo, mas o modo como o vivemos nunca é igual. Experimente notar isso agora. O que você sente ao ouvir essas palavras? O ambiente onde está mudou? Ou foi algo em você que se moveu? A filosofia viva nasce nesse espaço silencioso entre o estímulo e a resposta, no instante em que escolhemos como ver. E ao escolher ver de outra forma, recriamos o próprio mundo que habitamos. Ao compreender que a mente e a realidade estão entrelaçadas, deixamos de ser reféns do que acontece e passamos a ser co-criadores da experiência. Não controlamos o mundo, mas podemos transformar a maneira como o sentimos. E, paradoxalmente, ao mudar por dentro, muitas vezes o mundo lá fora também começa a mudar. O tempo como construção humana. Você já reparou como um dia pode parecer eterno quando estamos tristes e passar num piscar de olhos com as experiências? O relógio marca o mesmo
mas o presente sempre escapa se não o percebermos. No dia a dia, isso se revela quando sentimos nostalgia ao ouvir uma música antiga ou ansiedade ao imaginar o que virá. O passado e o futuro só existem porque a mente os recria. Mas o corpo, o coração e a vida acontecem aqui, neste instante. Ignorar isso é perder o único momento em que podemos realmente viver, o agora. Quantas vezes você se pegou esperando o momento certo para ser feliz? Um emprego melhor, um relacionamento ideal, uma fase mais calma. E se o momento certo nunca chegar, ou se ele já for agora? Quando percebemos que o tempo é uma percepção, deixamos de adiar a vida. Passamos a buscá-la na respiração presente, no gesto simples, no instante que temos nas mãos. Isso não significa abandonar planos ou memórias, mas sim equilibrá-los. Aprender com o passado sem se prender a ele. Sonhar com o futuro sem viver para ele. Habitar o presente como ponto onde tudo se encontra, onde a mudança começa. Ao entender o tempo dessa forma, o caos se suaviza e a pressa perde o controle sobre nós. Quando a gente para de correr contra o relógio e começa a dançar com ele, algo muda. Descobrimos que a vida sempre esteve acontecendo, não ontem, não amanhã, mas agora. E é daqui, do presente, que partiremos para o próximo conceito: a dualidade entre corpo e consciência, e como ela nos desafia a rever o que realmente somos. A dualidade entre corpo e consciência. Você já sentiu que há algo em você que observa tudo, mas nunca muda? O corpo envelhece, a voz se transforma, os pensamentos se renovam, mas há uma presença silenciosa que apenas testemunha. Quem é esse observador? Seria ele apenas o resultado da atividade cerebral ou algo além do que podemos medir? Essa pergunta atravessa séculos de filosofia e permanece viva em cada um de nós. Descartes dizia: penso, logo existo. Mas será que pensar é a única prova de existir? E os momentos em que estamos em silêncio profundo, sem pensar nada, mas ainda sentimos a vida pulsando? A consciência talvez seja mais ampla que o pensamento. Talvez sejamos algo que usa o corpo e a mente, mas que não se limita a eles. No cotidiano, essa dualidade se revela de forma simples. Quando você sente dor física, há também uma parte de você que observa a dor sem ser a dor. Quando uma emoção forte surge, raiva, alegria, tristeza, há um espaço silencioso que percebe essa emoção. Se podemos perceber o corpo e a mente, quem é o nós que percebe? Essa reflexão não é para criar separação, mas para integrar. Se reconhecemos que somos mais que o corpo, aprendemos a cuidar dele sem nos confundir com ele. Se sabemos que somos mais que os pensamentos, podemos observá-los sem sermos arrastados por eles. Isso traz leveza. Não somos reféns do que sentimos ou pensamos, mas viajantes que habitam um espaço mais amplo. Imagine viver lembrando disso no dia a dia. Ao enfrentar um conflito, lembrar que você não é apenas a raiva que sente. Ao olhar no espelho, lembrar que sua essência não está limitada à aparência que vê. Essa consciência muda como nos relacionamos conosco e com o mundo, e abre espaço para mais compaixão por nós e pelos outros. Ao perceber que somos corpo e consciência, algo desperta.
uma sensação de pertencimento e de liberdade ao mesmo tempo. Pertencemos à matéria, mas não somos prisioneiros dela. Podemos cuidar do corpo sem perder de vista a profundidade da alma. E é com esse olhar que seguimos para o próximo conceito: a interconexão universal que une todas as coisas. A interconexão universal. Você já teve a sensação de que tudo está conectado? De que um acontecimento simples, um encontro inesperado, uma coincidência silenciosa, tem um significado maior do que parece? Essa percepção, presente tanto na filosofia quanto em tradições espirituais, nos lembra que nada existe isolado. Cada vida, cada pensamento, cada ação vibra e toca algo além de si. A filosofia estoica chamava essa interconexão de logos. O budismo a chamava de interser. Hoje, a física quântica encontra ecos disso ao estudar como partículas distantes parecem se influenciar instantaneamente. E no cotidiano, quando um gesto de bondade inspira outro, quando um sorriso muda o dia de alguém, quando sentimos o peso da dor do mundo, mesmo sem vivê-la diretamente, tudo é elo. Essa ideia nos convida a repensar nossa responsabilidade. Se cada ação reverbera além de nós, o que estamos semeando no campo invisível que nos une? O que acontece no íntimo não fica apenas dentro, ele ecoa. O cuidado que damos a nós mesmos pode ser cuidado ao mundo. A raiva que alimentamos pode criar ondas que outros também sentem. E se o que chamamos de indivíduo for, na verdade, uma expressão momentânea de algo muito maior? Como ondas que parecem separadas, mas pertencem ao mesmo oceano. Ao percebermos isso, a solidão se suaviza. Descobrimos que nunca caminhamos sozinhos. Estamos ligados por respirações, memórias, histórias e sonhos que atravessam fronteiras visíveis e invisíveis. No cotidiano, essa consciência pode transformar pequenas coisas. O modo como falamos com alguém no mercado, como tratamos um animal, como cuidamos do ambiente. Cada gesto se torna semente que germina em lugares que talvez nunca vejamos. E silenciosamente, essas sementes criam o mundo que todos habitamos. Sentir-se parte de algo maior não nos tira a individualidade, nos dá propósito. Ao entender que fazemos parte de uma teia viva, cada passo ganha significado. E é com essa consciência expandida que avançamos para o próximo conceito, o paradoxo entre saber e não saber, onde a verdadeira sabedoria começa. O paradoxo do conhecimento e da ignorância. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto desconhecemos. Sócrates chamou isso de sabedoria, reconhecer a própria ignorância. Esse paradoxo nos convida à humildade, não como fraqueza, mas como abertura para continuar descobrindo. É um lembrete silencioso de que o universo é vasto demais para caber em respostas definitivas. Vivemos em um mundo saturado de informações. Sabemos tanto e, ao mesmo tempo, tão pouco sobre o que realmente importa. Quem somos, por que estamos aqui, o que dá sentido ao que fazemos. Às vezes confundimos acumular dados com compreender a vida. Mas compreensão não nasce da pressa em saber, nasce da disposição em escutar. No cotidiano, isso se mostra em pequenos momentos, quando alguém nos conta uma história e, em vez de responder com nossa opinião, apenas ouvimos. Quando uma criança faz uma pergunta e não temos resposta, mas permitimos que a pergunta floresça.
quando paramos de tentar explicar tudo e começamos a sentir o mistério que nos envolve. Esse paradoxo nos desafia. Você consegue suportar não saber? Consegue viver sem que todas as peças do quebra-cabeça estejam no lugar? A mente busca certezas para se proteger, mas a alma cresce no espaço entre elas. É ali, no terreno fértil da dúvida, que a filosofia viva floresce. Reconhecer a própria ignorância não nos diminui, nos expande. Quando aceitamos que sempre haverá mais para aprender, abrimos espaço para a curiosidade, para a empatia e para a reverência diante da vida. O sábio não é o que acumula respostas, mas o que cultiva perguntas. Quando deixamos de buscar controle absoluto e aceitamos o mistério, algo muda. O mundo deixa de ser ameaça e se torna convite. E é com esse olhar, humilde e aberto, que avançaremos para o próximo conceito: liberdade e responsabilidade, onde cada escolha revela o poder silencioso de criar a própria vida. Liberdade e responsabilidade. O peso e a beleza das escolhas. Todos os dias, consciente ou não, você escolhe. Escolhe como reage, como fala, como pensa, e cada escolha silenciosa cria ondas invisíveis que moldam seu amanhã. A filosofia existencialista nos lembra disso. Somos livres. Mas essa liberdade carrega um peso, o peso da autoria. A vida não é escrita por ninguém além de nós mesmos. Jean-Paul Sartre dizia: estamos condenados à liberdade. Condenados porque não há como escapar de escolher. Mesmo a omissão é uma escolha. Mas também abençoados, porque essa mesma liberdade nos permite recomeçar a qualquer momento. O que você faria se aceitasse de verdade que o próximo passo é sempre seu? No cotidiano, sentimos isso quando nos deparamos com decisões difíceis. Seguir um caminho conhecido ou arriscar o desconhecido, reagir com raiva ou escolher a calma, viver para agradar ou viver em autenticidade. Nenhuma dessas escolhas é neutra. Cada uma constrói, tijolo a tijolo, a história que chamamos de minha vida. A responsabilidade que acompanha a liberdade pode assustar. É mais fácil culpar o destino, os outros, as circunstâncias. Mas quando paramos de transferir esse poder, algo se transforma. Descobrimos que, mesmo em meio ao caos, ainda temos a escolha de como responder. E essa escolha pode mudar tudo. Essa compreensão nos tira da passividade e nos convida à criação consciente. Se cada ato importa, como você quer moldar o mundo ao seu redor? Quais sementes está plantando com suas palavras, silêncios e gestos? A liberdade nos dá não apenas poder, mas também a oportunidade de alinhar nossas ações com quem realmente somos. Assumir a liberdade é assumir o protagonismo da própria história. É reconhecer que, mesmo com limitações, podemos criar significado no que vivemos. E com esse despertar, seguimos para o próximo conceito, a impermanência, onde aprenderemos a abraçar a mudança como parte essencial do milagre de existir. Impermanência e o valor do presente. Tudo o que você ama um dia mudará. Essa verdade pode parecer dura, mas é justamente ela que dá beleza à vida. Heráclito dizia: nada é permanente, exceto a mudança. Quando resistimos a essa realidade, sofremos. Mas quando a aceitamos, descobrimos que cada momento é precioso justamente porque não se repete.
Pense na última vez que viveu algo único sem perceber, uma conversa que não se repetirá, um sorriso que talvez não volte, um pôr do sol que nunca mais será igual. Quantas vezes deixamos esses momentos passarem porque acreditamos que o depois será melhor? E se o que você busca já estivesse aqui, agora? No cotidiano, a impermanência se revela de forma silenciosa, no crescimento de uma criança, no envelhecimento do próprio rosto, no ciclo das estações que mudam sem pedir permissão. A vida está sempre se transformando. E isso pode nos assustar, mas também pode nos libertar. Se tudo muda, sempre é possível recomeçar. Aceitar a impermanência é abraçar a vida como ela é, um fluxo contínuo, sem garantias. Não significa desistir dos sonhos, mas parar de adiar a alegria. É perceber que o presente é tudo o que temos e que justamente por isso ele é sagrado. Cada respiração é um milagre que se perde se não for vivido. Essa consciência nos convida a olhar para o agora com gratidão, a valorizar pequenos gestos, o calor de um café, o vento na pele, o toque de uma mão amiga. Porque sabemos que tudo muda, aprendemos a amar com mais intensidade. E porque tudo passa, aprendemos a soltar o que não precisamos mais carregar. Quando abraçamos a impermanência, não tememos mais o fim, celebramos o presente. E é com esse coração desperto, atento ao instante, que caminhamos para o clímax desta jornada. A unificação de tudo o que vimos: mente, tempo, corpo, liberdade e mistério, em um só olhar, capaz de transformar para sempre a maneira como vivemos. A unidade silenciosa, quando filosofia se torna vida. Ao longo desta jornada, atravessamos conceitos que nos desafiaram e nos acolheram. A mente que cria a realidade, o tempo que se dobra, o corpo e a consciência que se encontram, a teia invisível que nos liga, o saber que nasce do não saber, a liberdade que pede coragem, a impermanência que sussurra agora. Tudo isso se entrelaça em um só convite: viver desperto. A verdadeira filosofia não termina em livros ou teorias. Ela começa quando desce ao coração e alcança nossas ações. Quando cada escolha se torna consciente. Quando cada silêncio ganha significado. Quando entendemos que o extraordinário mora no simples e que a vida nunca deixou de ser sagrada, mesmo nos instantes comuns. Perceber isso é como acordar de um longo sono. O mundo continua o mesmo, mas nossos olhos mudam. As cores ficam mais vivas. O tempo parece mais lento. E até o que antes parecia problema se revela oportunidade. Não porque os desafios desaparecem, mas porque finalmente aprendemos a caminhar com eles sem perder o centro. Talvez você sinta agora que as respostas que buscava não são definitivas, mas também percebe que não precisa delas para viver com sentido. O que importa é estar presente, cultivar gratidão e escolher, a cada instante, o que deseja semear no mundo. Isso é filosofia viva, prática, simples e profunda. Antes de encerrar, faça um gesto silencioso por si mesmo. Respire fundo. Sinta o peso dos ombros suavizando. Reconheça que cada dia é uma chance nova de viver o que aprendeu aqui. Não precisa mudar tudo de uma vez. Basta mudar a forma como enxerga o próximo instante. É nesse instante que a vida acontece.
Se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se e compartilhe com quem possa precisar. Espalhar estas ideias é mais do que divulgar um conteúdo. É acender luzes em meio à escuridão. Que a partir de hoje, você veja o mundo com novos olhos. E nunca mais esqueça: a filosofia começa no silêncio, mas floresce na forma como escolhemos viver. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!